Está começando mais um podcast exponencial. E aí, pessoal, mais um episódio do podcast exponencial para vocês. E na última semana a gente teve um trending topic aí no mundo dos negócios que afetou até minhas criptomoedas. Marcelo, tô super decepcionado. Imagina. Que eu não esperava, né? Tipo, sempre a promessa do Bitcoin é ser assim, tipo, né? Separado do resto do mundo e tal, mas não tá se Sobretudo quando a gente pensa no país do qual a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Mas vocês devem ter acompanhado aí, quem costuma nos acompanhar, deve acompanhar também notícias globais relevantes, e a gente está vendo aí a crise dessa construtora chinesa chamada Evergrande, que até é um nome engraçado, né? Sempre grande, parece, né? O significado, e agora a gente está vendo aí o castelo de areia cair. Para quem não viu, né? A empresa teve um problema muito difícil aí com as vendas dos seus imóveis durante a pandemia, né? E lá no ano passado já falhou alguns pagamentos de dívida. E é uma empresa que tem nada mais, nada menos que 300 bilhões de dólares de dívida. Eu nem imaginava que podia existir uma dívida tão grande de uma empresa só, né? E aí o mundo inteiro começou a ficar desesperado, porque uma dívida desse tamanho poderia ter consequências aí absurdas pro resto do mundo, né? As ações derreteram na maioria dos lugares, a ação da empresa quase, né, já baixou de $2 agora, de um pico de 40 aproximadamente, então perdeu 98% do valor de mercado. E tá todo mundo preocupado, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, se o governo chinês vai salvar ou não vai salvar a empresa e qual é a consequência disso para o resto do mundo, né? E o principal ponto, Marcelo, é que eu acho que tá fresco na memória de muita gente, pelo menos aí da minha idade para cima, né? Que o ano de 2008, né? Quando, de novo, uma crise do setor imobiliário teve um impacto global. Mas a gente quer conversar sobre algumas coisas hoje, né? Primeiro, desfazer um pouco esse clima aí tenebroso. Segundo, entender a diferença entre a crise de 2008 para esse caso. A forma como a China conduz negócios em relação ao resto do mundo e como isso se compara àquela época, né? E o que mais vier à tona aí que a gente ache relevante durante essa conversa. Marcelo, o que você tem para me dizer sobre uma dívida de 300 bilhões de dólares de uma empresa de construção civil que está, pessoal, com 1,4 milhões de unidades paradas, tá? Não entregues. Tipo assim, 1 milhão de unidades, cara, eu acho que é mais do que tem sendo construído em São Paulo, né? Muito provavelmente, né? 10% da população. Com certeza. Exatamente, eu fico imaginando, né? Só que, tipo assim, para uma empresa só é muita coisa. Agora, para a China não é nada, né? Se a gente for pensar, tipo, 6 milhões de pessoas tendo um lugar para morar, em média, né? Então, pô, nem é tanta coisa assim, né? Acho que é legal a gente trazer um pouco dessa magnitude, né? Porque a gente fala de Brasil, que já é um país grande, a gente pensa nas escalas mundiais, quando a gente olha para a China, tudo é mega, né? Evergrande, mas acho que a gente olha a China, é tudo mega grande, né? Pensando nesse aspecto, né? Você estava falando da dívida, né, Harold? Eu não sei se o pessoal teve curiosidade de comparar, mas 300 bilhões de dólares é o PIB da Dinamarca. Apenas isso, né? O PIB da Dinamarca é igual à dívida que a Evergrande estava trazendo. Então, acho que é importante começar a pensar, até para as pessoas entenderem o nível da importância desse mercado e os riscos que todo o mercado financeiro começou a sentir, até comparando, como você mesmo disse, aí, a crise de 2008. A construção civil lá na China, hoje, já teve um impacto de 12% do PIB, né? Para a gente ter uma noção disso, 5 vezes o que o Brasil gasta em construção civil, ou arrecada em construção civil, comparado àquilo que está na China, né? E é uma coisa importante a gente entender por que isso, né, Harold? Nos últimos 30 anos, os chineses, 1 bilhão de chineses saíram do meio rural para as cidades. E quando a gente fala do meio rural para a cidade, né, a gente pode pensar um pouco como a gente pensa no Brasil, né? Se as pessoas saíram dos interiores, vieram para São Paulo, para o Rio ou para os outros lugares, né? A China, eles fizeram e fazem um pouco diferente. Eles olham o vilarejo e falam assim, isso aqui vai ser uma cidade agora. Puf,
e cresce de um dia para o outro, edifícios absurdamente grandes, né? Então, para a gente poder pensar esse índice de solvência e de dificuldade, né, basta a gente pensar também o número de pessoas que compram apartamentos. Hoje, 80% das pessoas que compram os apartamentos, 80% são pessoas que já têm. A gente tem mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas na China que estão pagando o seu apartamento. Então, você começa a ver tudo isso e começa a imaginar, e quem estudou um pouquinho, ou então leu alguma coisa, ou viu algum filme da época lá de trás nos Estados Unidos, das crises imobiliárias, começa a ver alguma certa comparação, inclusive quando a gente começa a imaginar essa bolha que vai crescendo e o quanto que esses créditos beiram a insolvência. E quando a coisa beira a insolvência, duas coisas podem acontecer, né, Harold? Ou a empresa quebra, ou o Estado intervém para salvar a empresa ou para salvar os credores dessa empresa. O que você acha que vai acontecer nesse momento, né? Porque, inclusive, a gente tinha aí, olhando para Lehman Brothers e tudo mais, uma capilaridade, uma interligação muito forte entre o mercado norte-americano, entre as empresas de investimento norte-americano e aquilo que acontece dentro propriamente da China, que são países muito diferentes e modelos de fazer os negócios e de sustentar as empresas no seu interno bem diferentes, né? Esse é um ponto fundamental. O que você acha que acontece, hein, Harold? Então, Marcelo, a primeira coisa que é interessante você falar aí é que eu li uma pesquisa um tempo atrás. Hoje a China é o segundo maior, apesar desse crescimento absurdo que você falou, a China é o segundo maior mercado imobiliário do planeta, né? Uhum. Só que ela é, tipo assim, quase 8 vezes menor do que os Estados Unidos. Então, olha que bizarro, né? Uhum. Primeira coisa absurda que a gente tem da magnitude de um caso com o outro, né? Uhum. Então, lá em 2008, a gente estava falando de um mercado de imóveis gigantesco, muitas vezes maior do que o da China. A China, com certeza, está no maior crescimento de todo o planeta, né, no ritmo de crescimento, mas ainda é muito menor do que o tamanho que era o mercado norte-americano, né? Uhum. E segunda coisa, o que a gente percebe nesse caso é que basicamente 5 ou 7% dessa dívida da Evergrande é internacional. O resto é tudo dívida interna. Uhum. Então acho que já é a primeira coisa que a gente pode ficar relativamente mais tranquilo, né? São dívidas com bancos lá na China. Esses bancos provavelmente vão ter bastante problema, talvez tenham insolvência, talvez o governo tenha que se mobilizar e assim por diante, né? Uhum. E no final das contas também, Marcelo, isso a gente tem visto aí que tem sido um padrão aí desde a pandemia, que o governo chinês está querendo retomar o controle de algumas coisas para voltar para alguns princípios mais fortes assim do comunismo, do tipo assim, todo mundo ter o mesmo acesso a tudo, né? Uhum. Então a gente viu aí um mês atrás mais ou menos, eles bloqueando as empresas de educação de serem empresas públicas no feeling que eles tinham de que a educação estava ficando cada vez mais elitizada e menos democrática, né? Então a ideia deles era o quê? Agora você não pode mais ter lucro, você vai virar tipo uma ONG para que todo mundo tenha acesso à educação. Eu acredito que o que eles devem fazer, né? Seguindo essa mesma lógica. Uhum. Eles vão assumir a construtora para vender os imóveis tipo, muito mais barato e acabar com o mercado especulativo, né? Uhum. Isso vai ter um impacto gigantesco em todas as outras construtoras, vai tipo, mudar completamente o cenário chinês aí. E a gente já viu isso na tecnologia, na educação, em vários setores acontecendo desde o início da pandemia, né? Uhum. Então, assim, eu acho que são casos assim, bem diferentes, né? Sim. Primeiro, o mercado americano era muito maior e não eram somente os bancos americanos que estavam fazendo esse processo, até porque os bancos americanos eram muito globalizados, né? Uhum. É o que eu sempre falo, cara, nas minhas palestras, né? Se você analisar lá as top 10 maiores empresas do mundo lá em 2008, 2009, a gente vai ver 8 nações diferentes,
na lista. Até o Brasil estava lá com a Petrobras, né? Se você olhar hoje, no mundo, só tem 2 nações, China e Estados Unidos, liderando as maiores empresas do mundo. Então, em 2008, 2009, o mundo era mais globalizado. Do ponto de vista de como os negócios de diversidade trocavam. dos negócios. Exatamente. Hoje em dia, eu acredito que a gente está mais diverso do ponto de vista de trabalho. Então, tem mais pessoas trabalhando em empresas ao redor do mundo. A gente quebrou bastante dessas barreiras, principalmente geográficas, até potencializado pela pandemia, por causa do home office e tudo isso, né? Mas eu acho que do ponto de vista de negócios, a gente começou a ter uma polarização maior, entendeu? Principalmente depois da crise, os países tentando internalizar mais coisas e tal, e a China é um grande exemplo disso agora, né? Então, primeiro, cara, eu acho que é totalmente diferente, e acho que a gente não precisa ficar tão preocupado assim quanto naquela época, né? Para mim, não é a crise que vai... Não é essa a crise que vai ser comparável àquela, né? Só que aí eu levanto uma outra bola aí, Marcelo. É o seguinte, de 2008 para cá, desde a crise, o PIB global aumentou 60% e a dívida mundial aumentou 3 vezes. O que isso significa, cara? Que a gente não está produzindo e está vivendo de dinheiro impresso, novos dinheiros impressos, é o que parece, né? E aí, até eu acho que a pandemia é um exemplo disso, parece que os governos pegaram uma base econômica do passado, que sempre parece que fez sentido, jogaram no lixo e falaram assim, cara, agora tá tudo liberado, né? Para salvar todo mundo de 2008, a gente fez o que tinha que ser feito. Agora na pandemia a gente fez também. E, cara, eu tô sentindo que o mundo, que ou isso aqui não tá mais sendo uma realidade, a gente vai ter que rever princípios econômicos, né? Ou a gente ainda vai sentir num futuro próximo os efeitos disso, né? Porque, na verdade, parece que abriram a carteira, tá todo mundo pegando dívida doidado e a gente tá gerando muito menos valor e o mundo inteiro está vivendo muito mais de crédito do que de alta produtividade, né? Eu acho que esse é um risco maior ainda, que daí a gente sai de uma visão ali, o que está acontecendo com a Evergrande para o que está acontecendo com o mundo, né? Será que esse é realmente o caminho? Acho que a gente entra aí, o que você está trazendo, numa crise financeira maior do que a crise econômica, né? A crise econômica a gente está acostumado já. Há muitos anos a gente conviver com isso, os bancos centrais e os governos têm as suas estratégias para lidarem com isso, e é possível muito crescimento na microeconomia, mesmo que a crise econômica seja um pouco delicada. Mas quando a gente entra nas questões de crise financeira que você está trazendo, você vai trazendo a dificuldade maior da solvência por conta de muito dinheiro injetado, mas um dinheiro alavancado de ciclos longos, e essa é a grande dificuldade que a gente começa a perceber. E é esse talvez o tema que mais deixa a gente preocupado nesse processo, né? Inclusive o Banco Central chinês interveio já lá atrás, e a Evergrande é fruto dessa intervenção, porque ele começa a regular mais, como você mesmo disse, regulou o mercado de cibersegurança, de tecnologia, de educação, e começou a mudar políticas dentro da construção civil, que era um dos mercados mais importantes dentro da China, exatamente para diminuir um pouco esse índice especulativo. Inclusive, o mercado chinês, o Banco Central chinês começou, e o governo chinês começou a dizer muito, queremos que as moradias sejam para morar, não para especular. E aí, quando você faz isso, vai crescendo essa bolha, e de fato isso acaba gerando um resultado muito complicado. E o que você trouxe é muito forte, né? Que a gente olha isso para os países, para esse índice de volatilidade absurdo, de alavancagens que a gente vê, índices e valores incríveis, né? Quando a gente começa a ver que uma empresa começa a ter dívida, eu não estou falando de faturamento, né? Maior do que grandes países de PIB. E esse é um tema legal, né? Se Peter Drucker tivesse aqui, que ele falaria, né? Porque lá atrás ele falava muito sobre o faturamento das empresas serem parecidos com PIBs de nações. E ele já dizia da responsabilidade social dessas empresas. Agora, o que ele diria ao falar que muitas empresas têm dívida maior do que muitas nações?
o que está acontecendo, né? Com a economia, com o mercado financeiro, com as finanças e com aquilo que a gente entende com organização, né? Inclusive, algumas começam a falar muito, eu estou falando de países, de sustentabilidade de crédito, né? Que é uma bandeira importante daquilo que a gente vem falando, né? De ESG, sobretudo do D, né? Da governança, de quanto é possível tomar crédito, quanto esses créditos são saudáveis, quanto isso garante, de fato, a alavancagem do negócio. E aí, talvez, imaginando lá para frente, o porquê dessas tomadas de crédito, né? Quando a minha tomada de crédito, ela visa o crescimento sustentável, visa o crescimento exponencial, tudo bem, porque aquilo tudo vai gerando passos que vai trazer crescimentos muito próprios. Mas quando essa alavancagem toda e o uso desse dinheiro começa a ter interesses um pouco diferentes do que eram, e porque isso é muito normal, inclusive, ultimamente a gente começa a achar que isso é um pouco estranho, né? E a gente falou lá atrás, né? Imagina, 1,5 bilhão de pessoas estão pagando, né? 80% desses imóveis são comprados por pessoas que já têm imóveis. A população chinesa tem tanto dinheiro para arcar com isso, né? Esse é um ponto importante de pensar. E aí, fechando, inclusive, com aquilo que a gente começou lá atrás, para a gente ir aprofundando nos assuntos, né? É pensar o quanto são realidades diferentes. Porque não sei se você teve essa impressão, né, Herd? As primeiras notícias da mídia lá atrás deixou todo mundo muito preocupado, porque todo mundo achou, pelo menos as primeiras notícias, né? Porque muitas pessoas que emprestaram dinheiro para Evergrande estão espalhadas pelo mundo afora. Você acabou de trazer, né? Apenas 5% disso, né? São 100 bancos, mas a grande maioria desses 100 bancos são bancos chineses, bancos que a gente não conhece, bancos que a gente não entende a política e que provavelmente esses serão salvos. Pode muito provavelmente acontecer que Evergrande quebre, até para dar um recado aí para a construção civil da China, mas os bancos e esses credores serão salvos pelo banco chinês, que é uma forma bem diferente de intervenção chinesa e uma forma muito diferente lá da crise de 2008 com Lehman Brothers, né? Sim, sim, total. É interessante você ter trazido aí o ponto do ESG, Marcelo, porque isso é uma coisa que eu fico pensando, né? Como eu não tenho acesso a muito conteúdo de lá, primeiro pela língua, depois por falta de busca mesmo, eu não sei dizer o quão importante ESG é lá, sabe? Eu não sei se existe uma política assim dessa, se é um tema relevante para as empresas lá, para saber por que aconteceria isso, né? De uma empresa tipo a Evergrande assumir tanta dívida, né? E qual é o nível de governança dela, né? Eu não realmente assim, eu não faço a menor ideia de como é o tema ESG lá. Então, muitas vezes a gente parte de princípios, né? Eu acho que isso é muito legal até para a gente pensar com a audiência aqui, de princípios que a gente acredita, não, são universais, globais, essa é a tendência do mundo, mas eu não sei. Pode não ser. Por exemplo, se não for uma tendência na China, a gente já está falando de 1/6 do planeta, né, que já não trabalha com o conceito de ESG, entendeu? Se tiver a Índia aí no meio também, a gente já está falando aí de 1/3 do planeta que não leva o termo ESG adiante, né, ou a sério. Então, assim, isso é um ponto, assim, eu diria até humbling pra gente, né? Pra gente parar e pensar assim com empatia, né? Será que o mundo inteiro realmente está olhando para isso? Ou a gente que acompanha os Estados Unidos e meia dúzia de grande investidor lá, tipo o cara da BlackRock, que é um grande proponente, e aí a gente acredita que isso é o que tem no mundo inteiro, né? É uma coisa interessante, até porque acho que todo o mercado foi tendo a informação muito em cima da hora, né? A gente soube lá atrás que na semana que vem tinha 83 bilhões que venciam. Não é uma coisa que a gente... Porque há algumas semanas e meses havia muita empolgação com relação a isso. Apenas algumas pessoas que estavam mais envolvidas com esse mercado começavam a perceber um certo inchaço
uma certa impossibilidade de solvência, né? E aí, quando a gente fala de ESG, né, a gente está falando bem dessa parte de governança, de conselhos, de informações abertas, de quanto e de que forma eu posso investir dentro desse contexto, né? E isso é muito legal, né? Pensar, e é bacana você falar isso, né? Às vezes a gente tem uma matriz de pensamento próprio ocidental, imaginando que todo o universo pensa dessa maneira, né? E aí a gente traz a China e vem para esse outro lado. E esse é um ponto bacana, porque muitas pessoas querem investir na China, investem na China e acham que tem o mesmo índice de, entre aspas, de clareza de informação que tem nos balanços patrimoniais e nos calls todos que a gente tem em empresas aqui do lado de cá, né? E esse é um ponto bacana até para a gente dizer, né? O mercado chinês é muito diferente com os outros mercados do mundo afora. Por mais que eles se autodenominem em algum aspecto comunistas, mas tem práticas bastante capitalistas, mas uma prática capitalista muito territorial, muito a seu modo, muito defensivo, com pouca interpenetração entre os países. Basta pensar a própria moeda, né? Essa moeda não é intercambiável em todas as outras economias, é uma moeda que funciona ali de uma forma muito específica, né? E é exatamente o ponto que está aí da gente não comparar crises do passado com essa que a gente vê aqui desse outro lado, né? Porque muito provavelmente o que vai acontecer, os especialistas cada vez mais dizem isso, né? Evergrande pode ser que quebre e todos os bancos ao redor e todos os credores ao redor serão salvos um pouco para ditar um pouco a tendência e a velocidade de crescimento com aquilo que você mesmo disse, né? Talvez uma pitada de política democrática comunista para fazer com que todas as pessoas tenham moradia e isso seja menos especulativo possível. Talvez seja um veneno para o capitalismo / comunismo que acontece na China, né? Eu já li até artigo falando que o Xi está caminhando para um Mao 2.0, né? Esperamos que não, mas vamos ver, né? Só que isso me levanta outro ponto aí. Você estava falando da moeda, Marcelo, e eu estava fazendo esse comparativo recentemente, assim. Quando a gente olha para a história lá da colonização, quando acabaram aí a era dos grandes impérios, né? Tipo, o romano, o mongol e tal, eles meio que acabaram ali quase que junto. Aí começou os impérios de tamanho menor precisando se expandir. A gente vê dois movimentos assim muito fortes, que um trouxe um resultado de maior longo prazo para todo o ecossistema envolvido, um resultado positivo, e outro trouxe um resultado negativo para todos que estavam envolvidos. Existiu uma forma de colonização chamada colonização da exploração, que foi a que a gente sofreu com Portugal, por exemplo. A gente quer vir aqui para pegar todo o pau-brasil, todo o ouro, tudo que vocês tiverem, levar de volta para Portugal. E teve outro que foi o que é chamado de colonização de assentamento, que é basicamente o que a Inglaterra fez depois, do tipo assim, olha, vamos mandar gente lá para os Estados Unidos, vamos mandar gente lá para a Austrália, vamos mandar gente lá para Singapura, para esses países aí, para que eles desenvolvam aquelas nações e a gente consiga crescer juntos, né? E eles acabam se tornando um grande parceiro comercial nosso. E isso que você falou com relação à moeda chinesa e tal, me faz pensar que a China tem um modelo muito mais parecido com o exploratório. Por exemplo, a China hoje é o maior investidor da África. Não existe ninguém que colocou mais dinheiro na África, que fez mais cidade crescer lá. Só que com qual objetivo, né? 100% da exploração de vários minérios e recursos naturais é para mandar para a China com um custo irrisório. Entendeu? Para quê? Para ser transformado na China e consumido na China. Então não tem uma visão assim de tipo, vamos lá na África fazer com que eles se industrializem, né? Se desenvolvam e aí eles vão virar um grande parceiro comercial nosso. Não. A gente vai fazer vocês se desenvolverem para vocês mandar todo o recurso natural, matéria-prima, que tem baixo valor agregado para nós consumirmos internamente. Então você não cria um mercado consumidor interno, sabe? Dos países. Eu tenho tentado fazer essa associação, assim, tenho percebido um pouco isso na China,
E isso, cara, do ponto de vista, assim, China tá bem claro lá que ela quer se tornar o grande líder global, né? Mas nesse formato a gente já viu no passado que não funcionou bem, né? É só olhar aí, América Latina, até hoje nunca nenhum país foi assim realmente, olha, relevante do ponto de vista social, econômico e tal, né? O Brasil até tem um PIB grande, mas é por causa do tamanho da população, mas a gente nunca foi tipo Singapura ou Austrália, né? Enquanto que a gente vê que todos os outros que sofreram colonização de assentamento tiveram um sucesso econômico e social muito maior, né? A partir da Inglaterra tem Estados Unidos, Austrália, Singapura, Hong Kong e mais alguns outros que foram países menores que foram impactados por ele. Então eu acho que essa discussão da Evergrande a gente deveria estar olhando num viés assim, até mais macroeconômico para entender. Será que o modelo que a China está seguindo é um modelo bom para o mundo e que daí consequentemente vai trazer mais tempo de domínio chinês? Ou não, né? Porque depois da Inglaterra, os Estados Unidos fez mais ou menos isso com a americanização, né? A cultura, levar o inglês e assim por diante, né? Olha a nossa dificuldade de entender o que está rolando no mercado chinês. Cara, aqui no Brasil tem mais de 3 mil escolas de inglês. E eu nem achei a estatística de quantas escolas de mandarim tem, entendeu? Então o governo chinês tem zero interesse em fazer com que você entenda e viva uma cultura chinesa e vá para lá e faça, sabe? E faça um trâmite ganha-ganha de negócios, né? O que eu não tô querendo ser também poliano em relação tipo, ao que aconteceu com os Estados Unidos ao redor do mundo, né? Mas eu acho que era um viés que trouxe mais crescimento para todo mundo do que só, tipo, eu quero consumir todas as matérias-primas do planeta. Eu sou um buraco negro dentro da Terra hoje, entendeu? Eu vejo essa diferença, assim, cara. É interessante você trazer um paralelo com as antigas colonizações e o que está acontecendo hoje, inclusive o que aconteceu com a expansão norte-americana, né? E parece ser um modelo bem distinto de qualquer coisa que já existiu, né? Até pelas proporções da China, pela voracidade de consumo de commodities e produtos, mais produtos do que serviços internacionais, né? Tudo que cai na China ali rapidamente é consumido, até pensando o tamanho do mercado, né? Quando a gente pensa em Brasil e em outros países, a gente pensa logo em exportação de algum produto ou serviço. Na China a gente nem precisa pensar nisso, porque o que você produz ali, você consome ali, e consumindo ali, você já é top em termos de indústria, né? Tá aí um pouco do que você até trouxe lá atrás, né? Como hoje tem uma, entre aspas, polarização entre as grandes empresas, entre norte-americanas e chinesas, sendo que as startups, as maiores, são sempre chinesas por conta do índice de voracidade daquele mercado. E a gente tem aí esse índice de crescimento, mas parece que ela pretende crescer primeiro, para depois, se possível, se desejar, e se for esse desejo, pensar em outro tipo de expansão cultural, porque isso não é aquilo que a gente percebe. A gente percebe, na verdade, a China querendo absorver toda a matéria-prima e todas as commodities importantíssimas de mercado. Basta pensar, né, o que aconteceu com a Vale, que quando você pensa no Brasil, commodity, minério, e a China consome muito aço, até por conta das construções que existem lá, as ações da Vale caíram fortemente por conta disso, né? E esse é um pouco a questão, né? A gente tem Brasil um pouco dependente demais da China, não apenas desse tipo de commodity, né? Tem minério, tem petróleo e tem também as questões de soja e outros derivados do agronegócio, que fazem com que o Brasil fique dependente desse tipo de exportação, com um produto muito pouco ou nada beneficiado, ao mesmo tempo que a China vai crescendo, o Brasil vai ficando num contexto cada vez menor dentro desse ponto de vista. Então, a ver o que vai acontecer, né? Que tipo de modelo existe, porque isso sempre é desejo de qualquer nação que cresça, né? Foi assim com a Inglaterra, lá atrás foi assim com Portugal e Espanha, depois foi assim com a Inglaterra, foi assim com os Estados Unidos. E o que fará a China
depois e quando ainda mais crescer em termos de potência mundial, né? Realmente algo que a gente vai ver que possa acontecer. Se a gente imagina os modelos comunistas do passado, até a União Soviética, ela tinha uma expansão de propaganda muito forte, né? Lógico, China nunca tem uma bandeira comunista, mas não é um país extremamente capitalista, mas talvez ela queira daqui para frente exportar como você trouxe, né, um Mao Tse Tung 2.0 para o mundo inteiro, entender, olha, é assim que a gente faz com que os países cresçam e ofereça algo maior, né? Então, a ver o que vai acontecer. O fato é, estamos aqui nesse processo bem no meio do caminho, entre o susto que foi para o mercado financeiro, que alguns até disseram que foi exagerado, que não tinha nada a ver com o Lehman Brothers, mas lembrava em algum aspecto, mas fez a gente pensar em outros aspectos, e por isso que a gente está trazendo esse podcast para cá, que é pensar a China, é pensar a interpenetração desse país, é pensar a intercambialidade, a não intercambialidade da sua moeda, é pensar os riscos de uma crise financeira, é pensar o que está acontecendo lá dentro que a gente não sabe, é pensar, inclusive, será que a gente, como você trouxe, né, está pensando China com uma cabeça demais e demasiado ocidental, que vai fazer com que a gente tenha respostas para perguntas erradas, né? Será que a gente está perguntando diferente ou de forma errônea, né? Então a ideia é trazer para você aqui hoje, nosso querido ouvinte, um pouco dessa reflexão China versus Ocidente, mercado de exploração imobiliária versus moradia ou Mao Tse Tung 2.0. O que está acontecendo, né? Mais do que respostas, é perguntas novas, diferentes e mais assertivas para esse caminho. Exatamente. Minha mensagem final, Marcelo, é algo que eu li recentemente lá no South China Morning Post, que é um jornal bem famoso lá de Hong Kong. Eu estava tentando entender um pouco por Agora que a me China fala, tava... você leu em mandarim ou em inglês? Não, ele é inglês mesmo. Né? Como é de Hong Kong, facilitou a vida. Maravilha. Cara, se bem que agora esse não é mais um problema, tá? Para quem tá nos ouvindo, ontem eu entrei no TikTok, coloquei um vídeo em inglês e tinha dublagem automática em português. E agora o TikTok tem esse recurso, então eu acho que é por isso que a China nem tá fazendo questão de a gente aprender mandarim, entendeu? Vai estar tudo inteligência artificial aí, faz sentido. Mas aí eu tava lendo e eu achei interessante, porque era um artigo do cara que já foi o CEO do Morgan Stanley na China durante mais de 20 anos. E ele hoje é professor de uma escola lá nos Estados Unidos, falando sobre essa relação China-Estados Unidos. Tem um livro até falando sobre isso. E nesse artigo ele fala assim, olha, durante 3 décadas eu não tive dúvida e fui um dos maiores proponentes do sucesso e crescimento da China. Hoje eu tenho dúvida. Entendeu? Então eu acho bem interessante o que ele traz, essa mensagem que ele trouxe nesse artigo. A gente vai colocar aí o link do artigo na descrição do vídeo e na descrição do podcast aí, na plataforma que você estiver nos ouvindo. Mas é isso. Começa a ficar em dúvida, né? No começo do ano passado eu fiz vários vídeos falando sobre o domínio da China e como era uma mudança de poder entre Estados Unidos e China e tal. Eu não acredito que os Estados Unidos até tenha interesse em continuar naquele nível de poder que ele estava exercendo no passado. A gente viu com a saída do Afeganistão agora, né, que eles não têm mais interesse nessas coisas. Eles têm migrado bastante aí para o mundo digital, o que o mundo digital pode trazer de facilidade para conectar o resto do planeta, menos dependência de matéria-prima, commodity e tudo mais, essa saída aí da industrialização para a digitalização. Mas a China agora virou uma interrogação, pelo menos para mim. Quero saber a opinião da nossa audiência aí. Legal, maravilha. A gente se encontra então num próximo episódio, né, discutindo um tema relevante do que está acontecendo nesse mundo que a gente nunca tem muita certeza do que pode acontecer. Então a gente continua nas nossas discussões próprias de organizações exponenciais e de temas e convidados importantíssimos que a gente vai trazendo aí em parceria com a nossa grande parceira Top Mind. Um abraço para todo mundo e até a próxima.